Bom dia a todos. Agora o vídeo que eu estou gravando aqui, eu vou mostrar um pouco de como configura o Pipe Drive. Outro vídeo eu falei da forma de uso, pressupondo aí um funil. Então vamos entender como é a melhor forma de configurar o Pipe Drive para que ele retrate o teu processo e dê visibilidade das etapas do negócio. Não, primeiro, o Pipe Drive é baseado num funil. Então, o ponto forte do Pipe Drive é você ver exatamente em que estágio está o seu processo de vendas. Então, assim, para exemplificar, o primeiro passo é criar um funil. Então, eu venho aqui, ajuste, nós vamos criar um novo funil, porque aí fica mais fácil de entender como que a gente trabalha. Eu venho aqui em funis, ok. Veja que só voltando, tudo é feito aqui no ajustes. Eu venho no ajustes, a maioria das configurações é feito dentro dos ajustes. Então venho no ajustes, primeira parte é o funis, né? No funil, o que eu faço? Eu crio as etapas do processo de vendas. Então eu venho aqui, eu vou adicionar um novo funil, vou chamar aqui funil treinamento, ok, vendas. Aí ele abre um novo funil e já está pronto para mim incluir as etapas de venda. Então eu venho aqui adicionar etapas, né? E aí eu começo assim, a etapa por etapa. Vamos criar a primeira etapa, a entrada do lead. Quando o lead entra, quando ele chega no teu e-mail, então ele entra, ok? Aí outra segunda etapa eu vou por aqui quando eu faço contato com o cliente, ok? Aí eu vou incluindo. Terceira etapa, quando eu faço a aula demonstrativa, ok? E a próxima etapa é quando eu faço a proposta. Vamos fazer de uma forma mais simplificada. E a última etapa, fechamento do negócio. Ok? Veja que aqui no funil ele coloca as probabilidades. Então eu não alterei, mas eu venho aqui. Se eu quiser editar, eu venho aqui, ó, clico bem no texto e falo assim: quando ele entra, qual é a probabilidade? Vamos supor, se ele está interessado, vamos supor aqui que tem 20% de chance de fechamento. Eu chamaria isso também de temperatura do negócio, né? Entanto que eu faço contato, porque nem sempre a gente consegue fazer o contato. Vamos pressupor aqui que eu tenho já, sei lá, 40% de chance. Isso aqui é feeling do gestor do negócio, ok? Se o pai vem e consegue fazer aula demonstrativa, vamos pressupor aqui que eu tenho lá, sei lá, 70% do negócio. Eu consegui fazer aula demonstrativa. E aí, se caminhamos para fazer a proposta eu pressuponho assim, que houve interesse do pai em fazer a matrícula, ok? Ou pelo menos ouvir a proposta. Eu vim aqui e altero as probabilidades. Terminei de alterar, aí eu coloquei 20% na entrada, 40% no contato, 70%, cada um pode pôr da forma como achar melhor. 80% da proposta e 100% de probabilidade quando é o fechamento do negócio. Terminei o funil, de configurar o funil, a próxima etapa é personalizar alguns campos. Por quê? Porque nem sempre as informações que são padrão do Pipe Drive vai atender. No meu caso, eu tive que criar alguns campos. Vou pegar aqui o funil de novas matrículas para vocês entenderem que eu tive que criar alguns campos. Okay? Aqui, em ajustes. Então, para criar novos campos, por exemplo,
o curso, né, a escola onde o aluno estuda, tudo isso pode ser objeto de novos campos. Então, eu venho aqui em personalizar campos. É bem simples a criação do campo. Eu venho aqui adicionar campos, aí tem vários campos. O que é mais usado? O texto, quando for, por exemplo, nome do pai, por exemplo, pode ser o texto. Texto maior pode ser um campo de observação, né? Um texto pode ser um acompanhamento, por exemplo. Quando é número, por exemplo, a idade do aluno, e múltiplas opções e opção única. Opções múltiplas é quando eu posso assinalar vários. Opção única, por exemplo, pode ser, sei lá, o nome do curso, tipo do curso, né? E aí tem vários campos, número de telefone, se é data, se é horário, então eu posso, existe aí diferentes tipos de campo. Vou pegar um exemplo de opção única, eu vou pôr aqui o nome do campo, por exemplo, curso, para a gente entender, né? Eu vou pôr aqui, ok, vou pôr aqui, todo, vamos pôr aqui, Fusion, curso 3, só para exemplificar. Curso 4 são as opções que ele vai aparecer na hora de editar. Ok? Eu gravo, salvo, ok? Aí aparece aqui o curso teste. Ok? Aparece aqui. Aqui ele tem uma configuração se você quer que ele mostre quando eu adiciono um novo lead. E aqui se você quer que ele apareça só quando, se você colocar adicionar novo sim, na hora que eu incluir um novo lead, ele vai aparecer essa opção. Quando você coloca não, ele vai aparecer só quando você edita o campo, quando você edita o lead, né? Se a gente olhar agora o negócio, vamos pegar um lead aqui, né? Vou pegar esse lead aqui, estou editando, né? Aqui. Eu não ativei o campo, então nem vai aparecer aqui o campo, ok? Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ativar o campo para que ele comece a aparecer nessa lista aqui, ó. E, por exemplo, esses campos aqui são campos que eu adicionei. Então eu venho aqui, ó. Esse aqui é um campo tipo item. Quando eu adiciono, aí ele vem e aparece aqueles itens. Eu numerei para forçar uma certa sequência, porque senão ele coloca em ordem alfabética, por exemplo, ordem de inclusão. Então eu procurei por sempre um número ou uma letra e depois a descrição do item, né? Ok? Mas vamos supor que quando você inclui, ele vai começar a aparecer às vezes numa sequência que você não é uma sequência boa, ok? E às vezes você precisa alterar a sequência. Como que altera a sequência? Vamos supor que a origem do lead, eu queria que, vamos supor que disponibilidade de aluno, eu queria colocar logo no início. Então eu venho aqui em personalizar campos, ó. Quem é administrador consegue fazer isso, personalizar campos. Aí eu venho aqui e altero, por exemplo, assim, disponibilidade do aluno, né? Eu pego esse campo e carrego ele, tá vendo? Eu carrego ele na posição. Eu vou alterando todas as posições da forma como eu achar melhor, né? E aí, na hora que eu der concluído, ele grava a sequência e fica na sequência mais adequada aí para o uso, ok? Então, só recapitulando, para personalizar campos, eu venho aqui e personalizo os campos. Então, assim, é importante assinalar aqui. Se tiver não e não, ele não aparece lá no cadastro do lead. Então aqui esse campo, por exemplo, ele aparece na inclusão e ele aparece na alteração. Ok? Então se você quer aparecer só na alteração, coloca não e mostrar adicionar novo e sim aqui na exibição do detalhe. E aí automaticamente ele aparece lá. Ele aparece
se você não reordenar, ele aparece na sequência que está aqui. Então é importante, recapitulando, como reordeno. Eu vou lá, como administrador eu consigo fazer isso, pego um lead qualquer, vou pegar um lead qualquer, dou um editar, né? Automaticamente aparece aqui em cima personalizar campos, percebe? Então eu venho aqui, clico em personalizar campos, ok? E aí aparecem os campos. Aí eu posso ou editar o campo, ou eu posso vir aqui nas duas barrinhas, eu venho aqui e consigo movimentar o campo, mudando a sequência com que ele aparece na tela. Ok? Eu venho aqui, por exemplo, empurro esse campo para baixo. Mas lembre-se assim, que ele só vai alterar a sequência na hora que você clicar em conteúdo. Eu não vou clicar aqui para não alterar a sequência que está em uso. Ok? Então, é só isso. É bem simples, como pode ver, a inclusão. Existem algumas tabelas que são importantes também de configurar. Porque pode ver que existem as atividades, como eu tinha mostrado, as atividades, né? E quando eu incluo uma atividade, existem alguns tipos de atividades, e pode ser que alguns tipos que você utiliza, eles não estão disponíveis no padrão do Pipedrive, né? Alguns padrões como ligar, agendar visita, né, já estão prontos. Mas vamos supor que você tem uma atividade diferente. Então, para alterar ou incluir novas atividades, você vem aqui novamente em ajustes, ok? Você vai entrar aqui no configuração de empresa, da empresa, ok? E aqui na configuração da empresa, além de alguns dados que você pode alterar, existe aqui, ó, tipos de atividade, ok? Que você pode, ele já vai vir com alguns padrões que você pode ativar ou desativar, né? De acordo com a necessidade, ok? E aí você pode também adicionar um tipo de atividade. Vamos supor que você tem uma atividade de por exemplo, curtir no Facebook. Então eu venho aqui curtir o Facebook. Então, curtir Facebook. Facebook do cliente, por exemplo. E aí você escolhe um ícone que mais se adapta ou que é mais próximo. Vou escolher um ícone qualquer aqui, por exemplo, só tá assim. Okay. E aí eu dou um salvar. Automaticamente vai aparecer aquela opção curtir no Facebook. Na hora que você for incluir uma atividade, vai aparecer essa atividade, ok? Então é bastante interessante. E é importante sempre escolher um ícone que esteja próximo da ação, né? Lembre-se que atividade é ação. Como eu falei no último vídeo, existe a atividade e a anotação. A anotação é uma observação de algum dado do cliente, perfil, alguma dificuldade de horário do pai, são observações. Atividade já não é diferentemente de anotação, é uma ação. Então, é ligar, agendar reunião, tarefa, definição de prazo, horário de almoço, WhatsApp, preparar proposta, evento. Então são ações que e é muito importante que a equipe cadastre as ações para você poder monitorar as ações que existem pendentes, né? Isso, um dos pontos fortes do Pipedrive é justamente monitorar as atividades. A outra configuração são as moedas. Ele vai aparecer aqui uma série de moedas. Eu excluí, deixei só o real, né? Porque a escola dificilmente vai trabalhar com outra moeda, como dólar, euro. Então eu deixei só a moeda real com duas casas decimais, né? Outro é o domínio da empresa. Eu deixei o padrão, não alterei, mesmo porque nós não temos domínio próprio. Eu deixei o padrão do Pipedrive. E motivos de perda. Então essa aqui eu também acabei personalizando. Por exemplo, quais são os motivos de perda de uma conta? Preço, forma de pagamento, horário de aula, disponibilidade do aluno, disponibilidade do responsável, disponibilidade do curso. Às vezes aquele curso não tem, por exemplo, um curso novo que a franqueadora lançou,
e fez propaganda no Facebook, a mãe vem procurar, eu posso não ter aquele curso. Algum problema de conteúdo do curso, eu posso perder, porque no caso de uma rematrícula, por exemplo, o pai não gostou, o aluno não gostou daquele curso, por conta de algum problema de conteúdo ou outros. Isso é bom porque isso pode gerar uma estatística importante dos motivos de perda. Então é importante configurar os motivos de perdas aí, ok? Bom, outra coisa que é importante configurar, na hora que você vai colocar o sistema no ar, você precisa cadastrar os usuários do Pipedrive, ok? No caso aqui eu cadastrei todos os usuários. Por que é importante cadastrar os usuários? O Pipedrive ele não tem problema de você cadastrar um usuário e todo mundo acessar aquele usuário. Ele não tem nenhum problema com relação a isso, ok? Você pode, por exemplo, comprar um usuário e você pode acessar aquele usuário de diferentes equipamentos, notebooks e celular. Ele não tem problema de várias pessoas acessando ao mesmo tempo com uma única conta, né? Eu preferi, na verdade, estabelecer uma conta para cada um, porque para ter o dono daquela conta, para ter o responsável por aquela conta, por aquela ação. A partir do instante que você consolida numa única pessoa, você perde essa identificação e uma série de relatórios prontos que ele tem, identificando o dono da conta. Então aqui eu posso, de repente, ter as contas, não porque amanhã o teu funcionário saiu da empresa, você vem e simplesmente desativa. E aí ele vai aparecer na lista desativado, ok? Até que você transfira a conta daquele colaborador, mas a princípio ele fica aqui a tua lista de ativados, você pode dar ativando e desativando. E aqui também existe uma configuração de permissões. Eu praticamente deixei o padrão do Pipedrive, né? Ele mede aqui a visibilidade dos negócios, né? Quem pode enxergar. Eu configurei para que quem enxergue a conta são os proprietários e seguidores. Aqui é uma coisa importante. No Pipedrive existe o conceito de seguidor, né? Ok, proprietário é o dono da conta, é aquele que está atendendo o cliente. O seguidor, por exemplo, pode ser a administração, pode ser um gerente, alguém que pode estar olhando e enxergando aquela conta. Porque se você não liberar para todo mundo enxergar a conta, cada um vai enxergar a sua própria conta somente, né? Se tiver uma pessoa que possa enxergar as outras para saber o que está acontecendo, ou você coloca como seguidor, né? Ou você coloca aqui como empresa inteira e todo mundo enxerga tudo. Eu pessoalmente acho que isso não seja muito bom, né? Ou você coloca a pessoa, seu gerente, seu coordenador, como administrador. Então aqui em usuário eu posso colocar a pessoa como administrador. No meu caso aqui eu tenho uma gerente, ela é a administradora da conta. Então ela enxerga todas as contas, ela pode inclusive assumir uma conta e poder fazer todas as tratativas necessárias da conta, né? Então eu deixei praticamente o padrão, cada um pode configurar da forma, ele vem já a sugestão. A única coisa que eu terei é a possibilidade de compartilhar filtros, quer dizer, qualquer um da equipe pode compartilhar filtro com os demais membros da equipe, ok? Então aqui configurem como acharem mais adequado, né? Nessa configuração, cada usuário enxerga somente as suas contas, a não ser que ela seja seguidor e a não ser que ela seja administradora da conta, né? Existem alguns dados importantes aqui, por exemplo, usuários normais podem apagar negócio? Não, eu deixei o padrão, né? Não pode apagar negócio. Então, o usuário normal ele não consegue excluir o negócio, jogar para uma lixeira, né? É importante isso por conta do quê? Quem vai poder? Um administrador, ok? Para que de repente um colaborador, né, por um erro ou por um equívoco qualquer, por alguma razão, ele tira um lead e apaga, você perde a visibilidade e de repente você
você pode perder uma oportunidade de negócio. Então é importante ter algumas precauções para que você tenha controle do negócio, de todos os negócios que estão circulando pela empresa, tá ok? Outra coisa boa do Pipedrive é você usar o próprio login no Google para poder logar no Pipedrive. Para isso basta vir aqui, ó, pessoal, né? E pessoal, está demorando um pouquinho. Vamos voltar aqui, pessoal, e aqui eu venho aqui, ó, conta Google, ok? Eu integro conta Google e aí ele vai conectar numa conta Google sua, que você faz login, você vai selecionar a conta. Se você tiver logado naquela conta, ele automaticamente vai logar, ele loga no Pipedrive a partir da conta Google. Aí você não precisa ficar digitando usuário e senha, fica bem mais fácil, é uma facilidade, ok? Você não precisa usar esse recurso. Outro recurso do Pipedrive é você definir metas. Eu ainda não defini, mas pretendo definir. Então existem várias formas de você definir meta. Quando você vai adicionar uma meta, ele permite você definir o que você quer monitorar, como você quer suas metas, né? Essa meta é por usuário, ok? Quantidade de negócios que avançam assim, de uma etapa para outra. Quando os negócios, quantos negócios tem que avançar de uma etapa para outra num determinado tempo? Valor dos negócios avançados, quer dizer, quantos mil reais de negócio tem que avançar a cada tempo? Quantidade de negócios fechados, valor de negócios fechados. Por exemplo, na Rapcode, na nossa unidade, a gente pretende fazer aqui quantidade de negócios fechados. Então eu venho aqui, escolho o vendedor, vamos supor aqui a Andréia, ela tem que fechar no período mensal, né? Vou pegar no funil leads novos alunos, ela tem que fechar tantos negócios, ela tem que fechar, sei lá, 15 novas matrículas, por exemplo, aí eu gravo. Aí a partir daí o sistema começa a monitorar as metas e aí tem relatórios e indicadores em cima de metas, ok? Eu começo a ter, o próprio vendedor começa a olhar o quanto ele está em relação às metas, ok? Então você pode trabalhar isso aqui e aí uma vez que você configurou, fica gravado, o sistema começa a mostrar no próprio funil, né? Ele começa a mostrar como que está o teu atingimento em relação a metas. Ele começa a mostrar na própria tela, eu não configurei ainda, como é que está a tua performance em relação às metas. Okay? Eu esqueci de um dado importante, né, sobre estagnação, que o sistema mostra automaticamente quando o negócio está estagnado. O que é estagnado? Ele fica parado muito tempo numa fase. Isso aqui é um recurso muito importante para saber se o vendedor está fazendo o follow no tempo necessário. Então, se ele ultrapassar um determinado tempo que você definiu, que ele tem que fazer a ação naquela fase, ou fazer ele mudar de fase, ele cai em estagnação. Por exemplo, se você fez um contato, ele demora para vir para a visita, ele cai em estagnação, né? Ou tem uma razão para cair em estagnação, você não conseguiu agendar a visita por conta do horário do pai, mas aí tem que ter a anotação, o vendedor tem que anotar falando que não conseguiu, que ligou, tem que ter as ações de ligação, porque se não tiver ação, não tiver anotação e ficar muito tempo no contato para ir para a visita agendada, então é hora de cobrar o vendedor. Então, quando eu coloco aqui contato, normalmente ele vem aqui, ó, negócio estagnado, está desligado. Quando eu coloco ligado, ele aparece assim, quantos dias de estagnação, né? Por exemplo, assim, contato. Quanto dia ele pode ficar em contato sem ir para, sei lá, 7 dias, ok? Você pode pôr assim, 15 dias, 10 dias, sei lá. Depois de 10 dias, cai em estagnação, automaticamente. Tentou, não conseguiu falar, vamos pôr aqui 2 semanas. Se em 2 semanas eu não conseguir agendar uma visita para via célula demonstrativa, ele cai em estagnação.
eu começo a monitorar exatamente esses pontos de estagnação. Então, eu posso definir isso para cada fase do negócio. A partir daquele prazo que você deu, ele cai no estágio automaticamente de estagnação, ok? Bom, no caso meu, eu comprei a versão prata, né? Que é a intermediária entre a versão free e a versão ouro. Existem alguns recursos que só estão na versão ouro. Se a gente clicar aqui em recursos, a gente vai ver aquilo que só existe na versão Gold. Por exemplo, na versão Gold eu posso ter uma tabela de produtos. Isso é interessante porque ele gera uma estatística de venda, média de vendas por produto, né? Nesse primeiro momento eu não achei importante. O que eu fiz foi criar um campo, né, no Pipedrive, ok? E criei um campo de item. Naquele item eu coloquei os produtos da Rapcode, né? Num dado instante talvez isso seja muito importante, mas nesse primeiro momento o meu foco foi, que é o que? É gerenciar o andamento, o volume e o andamento de leads que estão dentro da unidade, né? E gerenciar as metas, se as metas estão sendo atingidas. Então existem alguns outros recursos que vocês podem ativar ou não, que são Gold, mas se não tiver o plano Gold, não consegue ativar, por exemplo, esses dois recursos aqui. Esse aqui de dados de contato inteligente, ele começa a integrar os dados, ele traz informação de redes sociais, do Google, LinkedIn, a partir de um e-mail, traz de forma automática. Então, é interessante também, né? Mas não é crítico, vamos dizer assim. E alguns outros que são pratas eu ativei, notificações por e-mail. Por exemplo, eu recebo notificação quando um determinado pipe ele é movimentado, ok? Começa a receber isso, vem no e-mail que é o e-mail de login. Campos, né, específico foi ativado. O negócio estagnado você tem que ativar. Formulários de web eu não trabalhei ainda esses recursos aqui, ó, ok? Não trabalhei esses outros demais recursos. Bom, só mais uma adenda sobre o cockpit, né? São os indicadores da unidade que você julga mais importante. Então, para montar o cockpit, você entra aqui em estatísticas, okay? Entra em painel, okay? Ele vai vir, esse cockpit pode vir sem nada no início, então você tem que ativar. Como é que você ativa a estatística que você quer que apareça nesse painel aqui? Então você clica aqui em configuração, ok? Aí ele vai aparecendo aqui e você vai ativando, você vai clicando, ó, ativa ou desativa, ok? E aí ele passa a fazer parte do teu funil. Então você vai lá, vai aparecer todas as opções e você clica e monta o teu cockpit. Aí basta salvar alterações, que ele passa mostrando teu cockpit os indicadores mais importantes, né? Novos negócios, negócios perdidos, negócios ganhos, os processos por etapa do funil. Então você começa a ver aqui as informações importantes do negócio, aquilo que você quer monitorar, ok? Então você configura o teu cockpit com simples cliques. Então é bem simples a configuração do cockpit gerencial, ok? Bom, outro detalhe é com relação a pagamento. Pagamento basicamente é aqui, eu configuro o pagamento, configuro o plano. Então aqui eu tenho o plano prata, né? Eu posso alterar o plano a qualquer momento, ele faz aí um prorata, né, do faturamento, isso é tudo debitado em cartão. O gerenciamento aqui do número de usuários, né? Eu posso a qualquer momento incluir novos usuários no plano, posso incluir ou... Bom, somente um detalhe para finalizar, né? Depois que eu cadastro um lead, ok? Depois que eu vou alterar, ele não aparece campo aqui de valor. Então, na hora que é importante falar para o vendedor colocar o valor, para você ter ordem de valor de negócio que está no teu pai. Então, para alterar o valor é aqui, pessoal. Você
Não adianta criar um campo valor, use o campo valor que tem no PipeDrive. Então você vem aqui e coloca o valor na moeda corrente, ok? E aí os teus negócios passam a ter valor. Veja que aqui, pessoal, nem tudo eles colocaram valor, né? Mas na medida que você tem lá o valor do curso, você coloca o valor. E o valor não é o valor da mensalidade, é o valor do curso. Vamos supor que seja R$100 por mês em 10 parcelas, aí você pede para o vendedor colocar 1.000, que é o valor do negócio. Eu tiro, no caso do material, fora e coloco o valor do negócio, ok? Isso facilita você ver quanto que você tem de negócio na sua carteira e você começa a ver esse valor por fase, né? Por etapa do processo, né? Quando você encosta o cursor aqui, você vê quanto que você tem por etapa, né? E aqui você vê o seu percentual, né, de chance que você cadastrou lá atrás, 20%, aqui é 70%, então você começa a ver também a fase e o valor que você tem de cada negócio. Você tem uma série de relatórios que podem monitorar, né? Para a gente que é gestor do negócio, a gente começa a receber e-mail de movimentação dos leads, né? Essas movimentações vêm no teu celular. Eu acesso muito pelo celular, né? Instalo o aplicativo PipeDrive e começo a monitorar o que tem de negócios em cada fase. E aí eu vou nos estatísticos, no painel, e começo a olhar um resumo de como está o negócio. E aí, através de relatório, eu olho as evoluções, né? Então, eu trabalho exatamente olhando esses indicadores ou o cockpit, né? Que numa olhada só você tem um retrato do seu negócio, ok? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar e-mail para mim, responderei com muito prazer, né? Pode ser que eu não saiba responder, mas aquilo que eu puder responder, vocês podem mandar e-mail direto para mim, osvaldo.aoki@rapcodeschool.com. Tá ok? Faça um bom proveito do PipeDrive e diga assim, vale a pena implantar o PipeDrive. Custa? Custa. Mas assim, acho que a perca que você tem, se você não tem um gerenciamento da equipe, é muito maior do que sei lá, os 200, 100, 200 reais que você possa estar pagando por mês do PipeDrive. Então assim, e também o vendas, quando ele olha uma ferramenta dessa, ele começa a ter visibilidade das ações que ele tem que fazer, de tudo que está em aberto, está parado, está estagnado. Isso força mentalmente ele a agir, força mentalmente ele a ter performance. Então ele sabe que está fechando, que não está fechando. Então isso gera um ciclo positivo de ações contínuas. Então, uma das grandes vantagens de uma ferramenta de CRM, ele empurra o negócio para frente. Ele não deixa o negócio ficar parado numa etapa, né? E no negócio de escola, onde o volume de leads é sempre muito maior do que num negócio corporativo, isso é muito importante, porque de repente o lead pode se perder e o venda se esquecer de ligar na correria, vai sempre aparecer novos leads, aqueles anteriores vão ficando parados. E aí que entra o PipeDrive, ele não deixa o lead ficar parado, tá bom? Bom proveito, bons negócios para todos, espero que realmente tenha sido útil.